pela manhã, quantos esteve aqui pela manhã? Deixa eu ver. Eu acertei. Eu poderia ministrar o mesmo assunto pela manhã, mas eu achei melhor dar continuidade, porque você que não esteve pela manhã, depois você pode entrar lá e assistir o culto, e depois contribuir com o que você vai ouvir agora para o seu enriquecimento espiritual, seu crescimento na fé em Cristo Jesus. Amém? Eu já ia falar, eu estou apertando. Irmãos, eu estava com o negócio de ponta cabeça tentando ligar, mas eu estava desligando. Aí o Leandro me deu a escolinha aqui. É que o nosso é diferente lá, né, Clenilson? O nosso é a manivela. Nós de uma manivelinha aqui assim, ó. Aperta um botão, um gatilho aqui, aí ele funciona. Brincadeira, irmãos. Então, pela manhã, eu compartilhei com os irmãos, com vocês, o assunto a respeito de vida frutífera. E eu iniciei o sermão do domingo pela manhã com uma pergunta. Quem esteve aqui, lembra qual foi a pergunta? Qual o segredo para nós adquirirmos frutos espirituais para Deus? E aí, só para... É que está difícil de eu enxergar ali, tá, irmãos? Então eu vou respeitosamente virar as costas para vocês, tá? Só relembrando aqui, o segredo para nós ouvirmos a voz de Deus, é o próprio agir dele em nós. E como isso acontece na prática? Como isso se dá na prática? Se dá desta forma: Deus enviou o seu Espírito Santo. Eu disse aos irmãos na manhã, mostrei para eles, no Velho Testamento Deus falava de uma maneira, na experiência de Jesus, do seu ministério, de 3 anos de ministério, ele falava de outra maneira, e após a morte, ressurreição, ascensão e glorificação de Jesus, ele passou a falar de outra maneira. Agora ele fala pelo Espírito Santo. Então, a resposta que nos cabe a dizer a vocês, qual a maneira de nós produzirmos frutos espirituais para Deus é o agir do Espírito Santo dentro de nós. Eu não posso dizer que eu ouvi a voz de Deus se o Espírito Santo não operou dentro de mim, não me transformou para Ele. Frutos espirituais que nós geramos para Deus é um resultado de nós ouvirmos a voz de Deus e andar nele, caminhar nele. Até aconteceu, Leandro, um fato muito engraçado na comunidade. Depois que eu ministrei essa mensagem na comunidade, que eu dei falei sobre esse assunto lá na comunidade, que isso ganhou meu coração. Eu tenho para mim o seguinte, que uma pessoa que ouviu a voz de Deus é aquela que é transformada pela palavra. De fato ela ouviu, porque ela foi transformada, porque aquilo ganhou o coração dela, né? E todas as vezes que eu ministrava as ministrações, vinha alguns irmãos e dizia para mim, que mensagem poderosa, Deus falou muito comigo. Depois dessa mensagem, eu passei a observar os irmãos, se de fato Deus falou com eles. Esses que de vez em quando vinha para mim, Edivaldo, e dizia, nossa, que mensagem, Deus falou tanto comigo. Mas muitas vezes, naquilo que Deus falou, eles não queriam mudar, ou não mudavam. Então, de fato, Deus não falou com eles, porque o falar de Deus é o agir dentro de nós. Eu só posso dizer e chegar a uma convicção de que Deus falou comigo, quando eu sou transformado pelo poder do Espírito. E aí os irmãos vinham e diziam, Deus falou comigo, e eu ficava observando se Deus falou mesmo com ele. Só que Deus não havia falado. Depois disso, irmãos, quase ninguém mais fala isso para mim lá na comunidade. Deus falou poderosamente comigo, porque Ele sabe que eu vou observar naquilo que foi ministrado, se realmente Deus está falando com eles. Então, eu trouxe essa mensagem para eles na seguinte parte das Escrituras. Deixa eu ver aqui. Isso. Jesus encarnado falou de várias maneiras.
Falou por parábolas, falou por milagres, falou por ensinamentos, falou de várias maneiras. Hebreus 2 diz a respeito disso. Só que na hora de escrever, na hora do texto ser escrito, o Espírito Santo, em uma parábola de Jesus, o Espírito Santo trouxe ao coração dos escritores da Bíblia o sentido daquilo que ele queria dizer para nós, do que é ouvir a palavra de Deus, para nós gerarmos frutos espirituais para Ele. E aí eu peguei, segundo ponto de vista de Marcos, está na parábola do semeador, no final da parábola do semeador, o ponto de vista de Mateus, em primeiro lugar, Mateus 13, 23, ele diz que para nós produzirmos frutos espirituais, os que produzem frutos espirituais para Deus são aqueles que ouvem e entendem a palavra de Deus. Marcos escreveu dessa forma. Então eu preciso ouvir a Deus, eu preciso ler a palavra de Deus, mas para eu gerar fruto espiritual eu preciso entender a palavra, segundo o escritor Marcos. E o que é entender? Compreender, ter a revelação daquela palavra, conhecer aquela palavra, na mesma mensagem de Jesus, só que agora no ponto de vista de Marcos, muda a conjugação verbal, de entender para receber. Ele diz o seguinte: os que ouvem e entendem e recebem a mensagem são os que produzem frutos espirituais. Você vê a mesma frase dita por Jesus. Mateus colocou de uma maneira, Marcos agora coloca de outra maneira. Então, eu não posso só entender a palavra, eu preciso também receber a palavra. Para eu gerar fruto espiritual para Deus, aquilo que eu entendi, eu preciso recebê-la. E receber é a mesma coisa que aceitar a palavra. Eu preciso não só entender a palavra, eu preciso aceitá-la ao meu coração. Eu preciso fazer com que, segundo Marcos, eu preciso fazer com que aquilo que eu ouço de Deus, com aquilo que eu vejo de Deus, eu preciso tornar-se uma realidade espiritual dentro de mim. Porque se a palavra de Deus não tornar uma realidade espiritual dentro de você, você é uma pessoa incapaz de produzir frutos espirituais para Deus. E citei vários personagens da Bíblia que passaram por essa experiência. Já na visão de Lucas, não é nem entender, nem receber. Na visão de Lucas, a mesma parábola dita por Jesus, só que agora a interpretação de Lucas, o Espírito Santo colocou de outra maneira. Ele colocou reter a palavra. Mudou a conjugação verbal. Você vê, irmãos, que a Bíblia não entra em conflito. A Bíblia se revela ela mesma, ela se discerne ela mesma, ela completa ela mesma. A mesma mensagem dita por Jesus. Vem Mateus, fala de uma maneira, vem Marcos, fala de outra, e vem Lucas e fala de outra maneira. Agora Lucas está dizendo que para eu produzir frutos espirituais para Deus é necessário eu reter, guardar a palavra dentro do meu coração, reservar a palavra dentro do meu coração. E a pergunta que fica para nós é essa: o que você está fazendo com a palavra de Deus? Você tem ouvido da parte de Deus? Deus tem se revelado a você o que Ele quer. Quando nós entendemos a palavra, recebemos a palavra e guardamos a palavra dentro do nosso coração, guarda isso, a vontade de Deus, a mente de Deus, os planos de Deus e os propósitos de Deus estão expostos diante de nós, e nós conseguimos andar segundo a vontade dEle. Então, foi isso que eu compartilhei, é claro, de forma mais prolongada, com os nossos irmãos pela manhã. E agora eu gostaria de dar continuidade a isso. Então, eu iniciei o sermão pela manhã fazendo uma pergunta para eles. E a resposta eu já dei para vocês. Como nós adquirimos frutos espirituais para Deus? Ouvindo a voz dele é a resposta.
Entendendo, recebendo e guardando em nosso coração, é a resposta. E eu inicio esse sermão agora com outra pergunta para você: que tipo de fruto espiritual nós devemos dar para Deus? Ou seja, que tipo de fruto espiritual nós geramos para Deus quando esse processo acontece no nosso homem interior? É com essa pergunta que eu gostaria de iniciar esse sermão. Que tipo de fruto espiritual Deus espera que nós produzimos para Ele? Às vezes parece tão fácil, né? Será que é os frutos dos dons do Espírito? De 1 Coríntios 12, 9 dons? Não é, eu já disse aos irmãos. Será que é o fruto de Gálatas capítulo 5, versículo 22? O fruto revelado em 9 partes? Também não é aquele fruto que Deus espera de nós. Mas, primeiramente, antes de eu mostrar para vocês, complicado aqui. Antes de eu mostrar para vocês quais são os frutos que Deus espera de nós, eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho da história para chegarmos a isso. Deus escolhe um povo, primeiramente Deus escolhe um povo, para que através daquele povo Ele pudesse gerar fruto espiritual. Que povo é esse? Estamos no Velho Testamento. Que povo é esse que Deus escolhe, aponta diante de todos os povos e diz: é esse povo que vai me representar, e minha representação neles vai ser os frutos que eles vão produzir para mim. Que povo é esse? O povo de Israel. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 5, versículo 1. Isaías capítulo 5, versículo 1. Isso. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Então, Deus chama o povo de Israel para que aquele povo pudesse representá-lo, uma nação que pudesse gerar fruto espiritual, e através daqueles frutos o nome de Deus seria reconhecido diante de todos os povos. Mas o povo de Israel fracassou, e Deus, para mostrar para esse povo que Ele desejava muito que eles produzissem frutos espirituais, só que eles estavam errados no caminho. Interessante isso, irmãos. Deus mostra para eles 3 tipos de árvores frutíferas e compara o estado em que eles estão com essas árvores. Em primeiro lugar, Deus compara aquele povo que fracassou, no caso lá foi Judá, em Jerusalém. Deus compara eles com uma videira. Vamos lá. Olha o que diz Isaías capítulo 5, versículo 1 a 4. Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele cavou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, construiu um lagar e esperava. Olha essa palavra. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Então Deus compara o povo de Judá com a videira que ele cuidou tão bem, que ele tratou tão bem, que ele deu assistência, que ele se importou com ela, que era o caso do povo de Judá. Mas o resultado disso, o que eles deram? Uvas bravas. E trazendo isso para a nossa realidade, isso não pode acontecer conosco.
Deus já fez tudo, Deus já providenciou tudo. Deus cuida de nós tão bem. Deus tem esperança acerca de nós. Deus espera que você possa produzir fruto para representá-lo. Percebe? Era isso que ele esperava daquele povo. E aí ele compara com uma videira que ele cuida tão bem, irmãos. Deus cuida tão bem de você. Deus cuida tão bem de nós. E como resultado, eles produziram frutos amargos para Deus. Cuidado. Deus cuida tão bem da gente. E se nós não pormos em prática, volta ao início do sermão da manhã, de receber a palavra e entendê-la, de entendê-la, de recebê-la, de guardá-la no nosso coração, nós corremos o risco de produzir fruto espiritual, de produzir frutos amargos para Deus, uvas bravas. Você vê? E em segundo, Deus compara o povo de Israel com uma oliveira. Agora abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Então primeiro ele compara aquele povo com uma videira que produziu uvas amargas. Agora ele compara o povo de Israel, Romanos capítulo 11, com uma oliveira. Isso. 11:17 diz o seguinte: se de alguns ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, fostes enxertado no lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então agora o povo de Israel é comparado a uma oliveira, que por não produzir fruto espiritual, eles são arrancados da oliveira. Isso não pode ser nós também, isso não pode acontecer conosco. Embora aqui está retratando o povo de Israel, que por eles não produzir fruto, a porta foi aberta para nós ser enxertado em Cristo e agora produzirmos frutos espirituais para Deus. Mas o que está querendo nos ensinar o texto é o seguinte: que Deus deseja que nós possamos produzir frutos espirituais para Ele. E se nós não produzirmos frutos espirituais, nós corremos o risco de sermos arrancados da videira. Então Deus compara Judá com uma videira, Deus compara Israel com uma oliveira, e agora também Deus faz outra comparação com outra árvore, é a figueira. Quantos aqui conhecem a passagem que Jesus estava saindo, sentiu fome, viu a árvore e amaldiçoou? Essa passagem é bem conhecida, né, irmãos? Então, Mateus 21:18 conta essa história. Isso. Mateus 21:18 diz o seguinte: de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistou uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas nada encontrou senão folha, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E agora Deus compara novamente, só que agora com uma figueira. E o interessante nessa passagem, que a figueira tinha folhas. Se ela tinha folhas, Leandro, ela se beneficiava da terra. Podemos correr esse risco também. Nos beneficiamos de Deus, mas não queremos produzir frutos para Ele. Aquela figueira se beneficiava da terra, e quando houve uma necessidade para suprir Jesus, ela fracassou. Então, irmãos, nós também precisamos estar vigiando, precisamos reter a palavra em nosso coração, porque senão nós corremos o risco
beneficiar da terra, nós já nos beneficiamos. Deus cuida de nós, irmão, com tanto cuidado. Deus cuida de nós com tanto carinho, não é? Então, corremos esse risco também. E essa foi a história. Agora nós hoje somos esse Israel de Deus. E Deus nos enxertou em Cristo pelo seu Espírito. Hoje você está enxertado em Cristo, e o resultado de estar em Cristo é fruto espiritual. Esse é o resultado, irmãos. Para você produzir fruto, você precisa entender, aceitar e guardar no seu coração. Mas, que tipo de fruto Deus espera de nós? Que tipo de fruto Deus espera? Peguei o texto base aqui, o texto como base para a nossa ministração, João 15:8, que diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Sabe o que Jesus está querendo dizer nesse versículo? Que eu fui chamado para Deus, para gerar fruto espiritual. Que quando eu produzo fruto espiritual para Deus, eu estou glorificando a Deus. A única maneira de você glorificar a Deus é produzindo fruto espiritual para Ele. Percebe? Que tipo de fruto espiritual então nós devemos produzir para Deus? Em primeiro lugar, olha lá, a vida cristã é como uma escada rumo à frutificação espiritual, vida de crescimento. Agora, em primeiro lugar, para eu produzir fruto espiritual para Deus, segundo a pregação de João Batista, lá em Mateus capítulo 3, ele diz o quê? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse é o primeiro fruto que nós devemos produzir para Deus, um fruto digno de arrependimento. Eu devo me arrepender de fato da minha natureza pecaminosa. Eu devo me arrepender de fato de quem eu era, para poder enxergar agora quem eu sou e aonde eu estou. Percebe, irmãos? Arrependimento. Tem pessoas que querem sim seguir a Cristo, mas ainda não passou pelo processo de arrependimento. Não tem como você produzir fruto espiritual. Tudo começa pelo arrependimento. Então, arrependimento é quando inicia em seu coração o reconhecimento de que você possui uma natureza pecaminosa. Então você passa a sentir uma tristeza profunda de quem você é. Quer produzir fruto espiritual? Arrependa-se primeiro da sua natureza, da onde você foi formado, lá em Gênesis. Arrependa-te de onde saíste. Então, irmãos, eu coloquei aqui algumas definições de arrependimento. Arrependimento diz o seguinte: a verdadeira tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço grande para abandoná-lo. Tristeza sobre o pecado. Mas não é essa tristeza humana. Se eu não me engano, está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo, agora não me lembro. Só sei que está em 2 Coríntios capítulo 7. Que fala da tristeza que produz arrependimento para a salvação. Que não é a mesma tristeza que a gente tem, esse sentimento negativo. Olha que interessante isso. 2 Coríntios capítulo 7. É essa tristeza que é o arrependimento. 2 Coríntios 7:10. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, a qual não traz peso, mas a tristeza do mundo opera a morte. Você vê? Então é esse tipo de tristeza que Deus quer que você tenha. Tristeza, irmãos, de ter vivido uma vida de pecado. Tristeza de saber quem você era, sabendo que em Cristo Jesus há uma vida abundante.
Muitas pessoas não produzem frutos espirituais para Deus, porque ainda não se arrependeu. E nós precisamos nos arrepender, irmãos. 3 coisas que envolvem o arrependimento: intelectual, emocional e o prático. O intelectual, eu descubro quem eu era. O emocional, isso mexe dentro de mim. E o prático, eu mudo de direção. Um exemplo fácil para ilustrar isso para vocês. Vamos supor que vocês estão vindo na igreja, de ônibus, e vocês percebem que lá embaixo o ônibus virou para outro lugar. E que vocês pegaram o ônibus errado. Imediatamente intelectual, percebeu. Opa, peguei o ônibus errado, percebeu. Arrependimento envolve percepção. Quem eu era e quem eu sou hoje. O que eu fazia e o que eu faço. O que eu experimentava e o que eu experimento. As coisas que eu odiava antes, falar de crente, ser crente, hoje eu amo. E as coisas que eu amava antes de pecar, de cometer adultério, mentira, engano, hoje eu as odeio. Percebe? Intelectual, começa aqui, ó. Então você está dentro do ônibus, percebeu que pegou o ônibus errado, imediatamente acusa a mente: eu peguei o ônibus errado. Em segundo lugar, você começa a pensar: e agora, para onde eu vou? Eu vou me perder, eu posso pegar agora, eu vou perder o culto vai ser uma bênção, a palavra vai ser uma bênção, o louvor vai ser uma bênção. Aí começa a gerar dentro de você aquelas emoções. Percebe? O arrependimento é assim. Ele vai gerando dentro de você a percepção de uma vida de pecado que você tinha, de erro que você cometia, e que agora você está diante de Deus, e agora deseja viver uma vida melhor. Então, o primeiro, eu descubro. Segundo, envolve a minha emoção, eu começo a pensar. E o terceiro, que é o lado prático do arrependimento, é: desço do ônibus e pego o ônibus correto. Então, arrependimento é isso, irmãos. Arrependimento é metanoia. É mudança de mente, é mudança de coração. É você ter a percepção de quem você era, e agora, pelo poder do Espírito atuando dentro de você, quem você é. Isso é gerar fruto espiritual. O primeiro fruto espiritual que Deus espera que nós tenhamos é o arrependimento. Tudo parte do princípio de nós nos arrependermos. E o resultado disso tudo, nós produzimos frutos de arrependimento. Bênção pura, né? Segundo, eu desliguei? Eu apertei um botão, não. Eu vou me adaptar. O Leandro, fazem 3 anos que eu não venho para essa comunidade. O Leandro vai me chamar esse ano só para recompensar umas 30 vezes. Então, irmãos, se em primeiro lugar Deus espera que eu gere frutos de arrependimento a Ele, em segundo lugar, Deus espera que eu gere fruto de uma vida convertida. Pregação de Pedro, experiência de Pedro. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Aí ele fala assim, ó: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Então, se o arrependimento, nós abandonamos o pecado e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, agora a conversão, eu reconheço que Cristo é o meu Senhor e eu mudo de direção. Você percebe? Arrependimento é abandono do pecado, conversão é mudança de direção. Agora, guarde isso: arrependimento mais fé gera conversão. Conversão é ser diferente daquilo que você era após ter a percepção de algo que Deus te fala. Percebe?
Isso é conversão. A conversão, ela trata com a mudança de direção. O arrependimento trata com o assunto do pecado dentro de nós. Então, o arrependimento mais a fé é o resultado de uma vida convertida. Sabe-se que uma pessoa se converteu quando ela passa a odiar aquilo que ela amava. É assim que funciona, irmãos. Então Deus espera que você, ao ouvi-lo a voz dele, você entenda, você aceita dentro de você que a voz de Deus, que a palavra torna uma realidade espiritual dentro de você, e você guarda essa palavra. Tudo essa mistura da obra de Deus dentro do homem vai gerar em primeiro lugar nele arrependimento, em segundo lugar uma vida convertida, uma mudança de 360 graus. Não tem como eu tentar viver uma vida nova numa experiência antiga, numa experiência velha. Irmão, se faz necessário nascer de novo. Nascer da onde? Nascer da água e do Espírito. Não tem como eu tentar viver de novo se eu não morri em Cristo. Gálatas 2:22. Impossível isso. A vida que agora vivo na carne pela fé, devo viver no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é o resultado de uma vida convertida. Vida convertida é de forma clara falando, é não fazer mais o que fazia antes, algo que desagradava a Deus. Conversão é, você depara com a palavra de Deus, você declara com a lei de Deus, e a lei de Deus e a palavra de Deus toca o seu coração de maneira tão profunda, que você deixa de fazer o que você fazia, a ponto de agradar o coração dele e não entristecê-lo mais. Percebe? Isso é conversão, é mudança de direção. Conversão é mudar de atitude. Após o arrependimento, o próximo passo é mudar de atitude, em abandonar o pecado e se aproximar-se de Deus. É isso, irmãos. É isso. Pregação de Pedro, em Atos, capítulo 3, não tem nada a ver com usos e costumes, com doutrinas. A pregação de Pedro foi diretamente dirigida ao interior do homem através do arrependimento e da conversão. Sabe aquele Cristo que vocês mataram? Porém ele ressuscitou e se tornou uma realidade espiritual que agora vive dentro de nós pela operação do Espírito. Essa era a pregação de Pedro. Então agora arrependa-se e converta-se. Que mensagem, né, irmãos? Que mensagem, né? Pedro ministrava. E em terceiro lugar, fruto. Você está apertando aí, eu estou aqui. Volta você agora. Agora eu vou para frente. Oh Jesus, fruto de santificação. Primeiro fruto, arrependimento. O segundo fruto, vida mudada, vida convertida, mudança de atitude. E em terceiro, ao ouvir Deus, ao receber de Deus, a minha parte nisso tudo é produzir fruto de santificação para Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 22. Diz o seguinte: agora, porém, vou até completar aqui, tá? Por meio do arrependimento, libertos do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para santificação eterna. Somos separados para Deus em Cristo Jesus. E dessa separação agora vem a responsabilidade de se santificar. Que bênção, irmãos. Eu fui separado.
E agora a responsabilidade é minha de me santificar. A santificação, ela é progressiva, é o degrauzinho da escada. Eu sou santo para alcançar a santificação. Vida cristã é um paradoxo. Eu sou salvo, mas estou alcançando a salvação, Leandro. Eu estou em Cristo, mas preciso alcançar Cristo. E eu sou santo para buscar a santificação. E nós precisamos produzir frutos de santificação para Deus. Separação é o começo de uma vida de santificação. Essa santificação deve continuar diariamente. E o resultado dessa santificação é que nós nos tornamos a imagem de Cristo. Quer ser parecido com Cristo? Santifica-te na verdade. A tua palavra é a verdade. Bênção, né? Tua palavra é a verdade. Isso não quer dizer que vamos progredir para alcançar a salvação, mas sim que já alcançamos e agora estamos progredindo. Então, irmãos, vivíamos uma vida de pecado, produzimos fruto por meio do arrependimento, convertemos as nossas vidas, mas ainda em nós há muita limitação, nossa carne não se converte, e é ela que tem que ir para a cruz. O nosso eu interior não se converte, mas precisamos discipliná-la. A alma não se converte, a alma precisa de disciplina espiritual. E eu vou te falar, fé mais disciplina gera caráter. Fé mais disciplina gera caráter de Cristo em mim. Esse é o processo de santificação. Deixar-se ser transformado por Deus. Isso é a santificação. Você tem feito isso? Você tem deixado Deus transformar a sua vida? Você tem deixado o Espírito Santo produzir em você frutos espirituais a ponto de viver uma vida santa? Ou você tem vivido o Evangelho de Cristo da sua maneira? Quer aprender mais do Evangelho? Lê Romanos. O livro de Romanos fala da glória do Evangelho. O livro de Hebreus fala da glória da carreira cristã. Assim como o livro de Efésios fala da glória da igreja e o livro de Colossenses fala da glória de Cristo. Quer viver essa experiência? Leia a palavra. O Espírito Santo te capacitará a entender, a aceitá-la e a guardá-la dentro do seu coração. Irmãos, não é difícil ser crente, nós que dificultamos as coisas. Não é difícil ser filho de Deus, porque parte dele para nós. Nós só somos o recipiente, irmãos. Nós só somos o recipiente, o conteúdo é Ele quem nos fornece. Quer viver uma vida santa, entrega-se a Ele, e Ele vai fornecer a você, Ele vai te capacitar a viver essa vida santa. Percebe isso? Então, esse é mais um fruto que Deus espera de você. Fruto de santificação. O quarto fruto que Deus espera de você é o fruto de obras. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Colossenses 1, 10. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando, produzindo fruto, gerando fruto espiritual para Ele, em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
Então Deus espera que você produza fruto espiritual através das suas obras. É você fazer as coisas para as pessoas de todo o seu coração, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Irmãos, isso é sério. Porque existe crentes, irmãos, que fazem as coisas de qualquer jeito. E isso aqui vem nos ensinar que nós precisamos frutificar em todas as coisas, fazendo para os outros como nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Não estamos servindo as pessoas, em primeiro lugar estamos servindo a Deus, e o resultado de servir a Deus é fazer bem para os outros. Boas obras são atitudes que eu tenho com as pessoas. Tiago 2,18 já nos ensinou que a fé sem obra ela é morta. 1 Timóteo 6,18 diz: que vocês façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmos bom fundamento para o futuro, para que possam ganhar a vida eterna. Que vocês possam ser bons em dar, em repartir. Irmãos, fruto espiritual, ou seja, um fruto natural, fazendo um paralelo aqui, o fruto natural, ele está lá na árvore por um tempo determinado. Se ninguém comer, ele vai cair, apodrecer, ser comido pelos pássaros, mas ele tem o tempo determinado dele, não é? Nós temos o nosso tempo determinado, irmãos. Nós temos o nosso tempo determinado aqui na terra. E nós somos esses frutos. Jesus é a oliveira, como diz em Romanos, capítulo 11. Jesus é a oliveira. E nós agora somos esse ramo que está enxertado em Jesus. Mas Ele nos enxertou, irmãos, para que nós pudéssemos gerarmos frutos espirituais, e através dos nossos frutos, abençoar os outros, que são os frutos em boas obras. Então, se você tem dificuldade com isso, ore a Deus, busque em Deus, reavalie a sua experiência espiritual com Deus, que Ele te capacitará a ser um cristão melhor. Vai sim. Concluo com essas duas perguntas para você. Que frutos espirituais eu estou produzindo para Deus? Fruto de arrependimento? Eu já me arrependi de fato? Fruto de uma vida convertida? Se eu me arrependi, eu mudei de direção ou eu continuo sendo o mesmo? Fruto de santificação, ter uma vida que agrade ao Senhor. Fruto de boas obras, abençoando os irmãos, sendo útil para o reino de Deus. O assunto aqui é se eu sou crente ou não. O assunto é onde eu estou na casa de Deus, quando se trata de obras. Percebe? Em que lugar eu estou para ser útil no reino? Não diz respeito a ser crente ou não, diz respeito qual o meu lugar no reino, onde eu prestarei melhor serviço a Deus, porque espaço tem, e Ele te convida a isso. Então, que vocês possam ir para casa com essas duas perguntas, que essa seja a inquietação do seu coração essa semana. Que fruto espiritual eu estou produzindo para Deus? Em que degrau de frutificação espiritual eu estou? O Senhor possa abençoar ricamente a sua vida. Vamos ficar em pé?